Olá, meus irmãos, que as bênçãos do nosso Mestre Senhor Jesus nos envolvam num clima de muita paz, de serenidade e de equilíbrio. Dando continuidade à nossa temática para reafirmar mais uma vez os compromissos com o Evangelho segundo o Espiritismo, temos hoje, do capítulo 9, o nosso tema: Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências, onde tem a narrativa de Mateus, e ele diz assim: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E diz as palavras do Cristo: Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Bem, meus irmãos, sabemos que o mundo, já há algum tempo, ele sofre as tensões, as perturbações. Fazendo uma comparação, o mundo está como uma casa que precisa passar por reformas. Passando por reformas, é claro que precisam os habitantes esperar que os tempos melhorem. Então é necessário que essa casa fique um pouco desarrumada por um determinado momento. Essa casa está desarrumada não só no sentido natural, mas também no sentido moral. É pela nossa estrutura moral que nós precisamos fazer essa avaliação necessária. São essas perturbações como a violência, a agressividade, a discriminação, o preconceito causados pelas ideologias políticas, causado pelo fanatismo religioso, causado pelos governantes que tratam os seus conterrâneos de uma forma muito perversa, são inquisidores da alma humana. E se nós passamos por essa inquietação moral, emocional e espiritual, precisamos afirmar, meus irmãos, que a humanidade ela tem a sua parcela de culpa. Por quê, meus irmãos? Dentro desta visão da lei de causa e efeito, todos nós, enquanto humanidade, estamos num acerto de contas com a justiça divina. Um segundo fator
é o desconhecimento da nossa realidade espiritual. E o terceiro fator em que pese a nossa precária evolução espiritual é que está faltando para a humanidade a colocação de valores no coração. Porque faz muita falta os ensinamentos cristãos na alma humana, quando ele interagem com o seu semelhante. Dentro desta visão, ainda que nós tenhamos muitas doutrinas, ainda que tenhamos muitas filosofias, ainda que tenhamos muitas religiões, todo dia, meus irmãos, percebemos que ainda que tenha esse esforço das religiões, das doutrinas, das filosofias, buscando aperfeiçoar, espiritualizar o ser humano, nós vemos ainda todos os dias, muitas vezes, alguém sendo empurrado para o fosso da injustiça, para o fosso da injúria, da difamação, da maledicência, que são, na realidade, instrumentos da maldade que servem para destruir a fraternidade. Kardec narra aqui sobre aqueles que destilam a sua cólera para destruir a reputação, a vida moral, promovendo um linchamento na vida do seu próximo, maldizendo a vida daquele ser, daquele companheiro de jornada, simplesmente para ferir a dignidade daquele irmão. E neste parágrafo, Jesus faz uma severa advertência aos violentos, aos impiedosos, condenando toda expressão de ódio ao nosso próximo. E Allan Kardec, ele faz nesse capítulo um retrato psicológico do verdadeiro homem de bem, que é aquele que não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e que estuda as suas imperfeições. É muito interessante esse trecho quando ele diz que estudemos as nossas imperfeições. O que quer dizer isso, meus irmãos? Conhecer a si mesmo. Todos nós sabemos que nós nos transformamos naquilo que somos. Por exemplo, se eu tenho, é porque eu mantenho. Então, se eu tenho algo em mim e permaneço com aquilo que tenho, é porque eu mantenho, eu conservo. Dentro dessa perspectiva, se eu tenho ódio, é porque eu conservo o ódio. Se sou orgulhoso, é porque me mantenho, me conservo orgulhoso. Então, ainda tenho orgulho. Se sou leviano, é porque conservo a leviandade. Se sou egoísta, é porque me compraz eu me manter egoísta. Nesse mesmo raciocínio, se sou justo, se sou honesto, se procuro ter disciplina, eu estou sendo, então, leal
a essas qualidades morais. Então, essa página, ela nos oferece esse contributo moral de virtudes, virtudes ativas, como a bondade, como a indulgência, como a afabilidade, a doçura, a paciência, a mansuetude, que na realidade são virtudes, são valores que fazem parte da justiça divina e da estrutura doutrinária do Espiritismo. Então, neste contexto, ser manso é algo muito desafiador, meus irmãos, para que tenhamos autodomínio, para não sermos conduzidos por impulsos da agressividade, da revolta, da vingança. Precisamos ter um controle emocional para que nós não venhamos a revidar aquela agressão. Porque se assim o fizermos, estaremos devolvendo o mal com o mal. Então Jesus, que é o nosso modelo de brandura, nós percebemos ele em todos os seus atos. Vemos um mestre gentil, um mestre equilibrado, um mestre bondoso, um mestre tolerante, sempre aplicando a terapêutica da compaixão. Não é sem razão, então, que ele disse: a minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá. E muitas vezes, quando nós nos equivocamos, nós acreditamos que a paz é a ausência de guerras. Achamos que a paz é a ausência de dificuldades. Achamos que a paz é a ausência de dissabores, de doenças. Acreditamos que a paz é quando não haja sofrimento, quando não haja flagelos que visitem a humanidade. Sempre acreditamos, de forma errônea, também que a paz é a ociosidade, é o comodismo, é a boa vida. Na realidade, a paz é a conquista de valores. A paz é doação. A paz não é espírito de força. Ao contrário, é força de espírito. A paz não é deixar de fazer o mal. Na realidade, é necessário fazer o bem no limite de nossas forças. O bem no lar, o bem nos grupos sociais, o bem no trabalho, o bem na casa espírita, o bem na comunidade, aonde sequer estejamos. Então precisamos, meus irmãos, amar o bem, porque amando o bem, o cristão, ele é uma carta viva de Jesus. Então, para finalizar, a paz que Jesus nos deixa é aquela marcada pela vivência das leis morais, pela prática da lei de amor, que é a alma da vida, que Jesus nos convoca para que, com esse amor,
nós tenhamos a harmonia com a nossa própria consciência, onde está escrito nela a lei de Deus. Que a paz, então, do nosso Mestre maior, Jesus, ele possa nos envolver neste clima de equilíbrio, nesse clima de serenidade, e lembrando sempre, meus irmãos, que a paz, ela é uma doação, ela é oferecida de nós para o nosso semelhante, e ela não representa, como eu disse, a força de espírito, mas sim o olhar ao outro com os olhos do amor. Muita luz, muita paz, que o nosso Mestre Senhor nos envolva num clima de luz e de paz. Até a próxima!